Beluso, defina o Delfim. Bom, aí você está me fazendo uma exigência que é impossível. É impossível você definir uma pessoa tão diversa, tão complexa e tão, ao mesmo tempo, tão empenhada na trajetória, na caminhada para o conhecimento, né? Isso que marcava o Delfim. Você sabe que ele doou a biblioteca dele para a Universidade de São Paulo, né? Uhum. Ele tinha uma biblioteca valiosíssima, muito diversificada, né? Muito rica do ponto de vista da qualidade dos textos que ele abrigava ali, né? E ele, na verdade, ele era curioso porque quando o pessoal dizia o Delfim assinou o AI-5, e aí ele me disse várias vezes, você acha que eu queria fazer? Eu falei, não sei, eu naquela época era contra você, eu falava para ele, né? Mas ele levava numa boa, ele falava, não, mas eu sei das coisas. E ele escreveu coisas muito interessantes sobre. Eu até escrevi para a Carta Capital, me permitam fazer aqui Claro. uma propaganda. Escrevi dois artigos. Um em que eu relato uma resenha que ele fez de um livro meu com o Gabriel Galípolo, chamado A Escassez da Abundância, e que ele combinou elogios com ironias. Eu gostava muito disso, que ele era irônico, né? Então, ele disse no texto que nós não podíamos nos considerar marxistas, senão marxianos. Marxiano é uma designação para quem cuida, digamos, teoricamente do autor, né? Depois ele falou do Keynes, etc., aí fez uma reprimenda. Falou, mas, ao mesmo tempo, vocês não cuidaram de um autor muito importante, né? Que vocês deixaram de lado, que é um autor que publicou coisas interessantes sobre o capitalismo, né? Então, ele nos criticou por isso. Então, ele elogiava e criticava. Ele tinha esse viés, que é bom, porque ele não ficava só naquela tratativa de simplesmente dizer bem daquelas pessoas que tinham escrito o livro. Ele foi bem, ele se queixou de que nós deixamos o Karl Polanyi de fora. E aí ele diz, porque eles trataram disso em outro livro, então não trataram nesse. Ele era muito, muito irônico, mas ele escreveu um livro, que eu até posso ver se eu mostrar para vocês. É um livrinho, desculpa, é um livrinho, esse aqui, ó, O Mercado e a Urna. Vocês conheciam? Não. O Mercado e a Urna. Eu usei muitos textos para escrever um outro artigo para a carta que vai sair na revista, na, no, na revista impressa, né? E ele tem coisas interessantíssimas aqui. Muito interessante, é uma coleção de textos, né? E, e nesses textos ele faz uma crítica muito contundente das visões dos economistas de hoje em dia, né? Ele, por exemplo, em um artigo que ele escreveu sobre a Argentina, ele escreveu esse livro em 2002 sobre a Argentina já tinha passado um outro perrengue, para falar português claro, né, de ter abandonado o regime de conversibilidade, e ele analisa com muita propriedade as dificuldades que a economia argentina tem, né? Eu não sei se vocês sabiam, e então, se não sabiam, eu vou contar, no segundo governo Lula, nós íamos regularmente, ele e eu, íamos participar de uma conversa com o Lula. Você sabia disso? A Tereza sabe. Tereza sabe. Então a gente conversava muito sobre a política econômica, junto com o Guido, naturalmente, que ele tratava de maneira muito peculiar, né? E depois disso nós fazíamos reuniões muito frequentes, à distância, em que participavam o Guido, o Walter Appel, que é o dono do Banco Fator, o Delfim e esse locutor que vos fala. Então, nós tratávamos o tempo inteiro de economia, política, etc. E ele é muito aberto, Delfim, né? Ele é muito suscetível a duvidar das coisas que ele falava, que é uma virtude, né? Que é muito difícil você encontrar isso nos economistas, né? Porque cada vez mais, à medida que a economia vai se tornando uma forma de pensar, sobretudo a ortodoxa, uma forma de pensar que não tem nada a ver com o que está acontecendo, eles vão se agarrando cada vez mais às suas teorias, às suas... E ele era muito crítico dessa ideia de que a matemática tornava a economia uma ciência exata, né? Aliás, nem os físicos hoje acham isso, nem o Einstein achava, né? O Einstein não achava, isso não. Né? Ele dizia que era primeiro eu preciso ter o conceito, depois é você usar a matemática, que ele dizia que era uma forma abstrata de pensar. Mas os economistas acham que eles são cientistas, e isso Delfim tratava com grande ironia, com grande
desprezo e desconsideração. Nós vivemos essa vida de discussões e de divergências e convergências, porque ele tinha sobretudo nesse momento da vida dele, um interesse mais intelectual do que político, né? Estava muito empenhado nisso. Tanto que nesse livro que eu mostrei, O Mercado e a Urna, vocês diriam que é um livro de um social-democrata convicto. Eu estava do outro lado do muro, É. assessorando o doutor Ulisses Guimarães. Eu estava do outro lado assessorando o doutor Ulisses e ele fazendo a coisa da ditadura. Você acha que nós estávamos no mesmo lado? Acho que Não, não. Não, a gente não. sabe que não. Ele está perguntando se você ouviu alguma confissão de arrependimento por ter servido a Não, ditadura. ele nunca me falou nada disso. Nós conversamos muito sobre a ditadura, tivemos discussões sobre a ditadura livremente e tal, mas ele nunca disse que se arrependeu. Eu poderia de maneira nenhuma ignorar essa dimensão da vida dele, Claro. né? De maneira nenhuma. Mas eu passei a conviver com ele, sobretudo para tratar de questões de economia, mesmo de tratamento de autores, etc. Mas a gente tinha a clareza de que esse pedaço aí nós não estávamos de acordo, não. Eu dizemos Sim. claramente a ele, certo? Eu não tenho a minha formação jesuíta marxista não me permite ter tolerância com essas coisas. Eu sou jesuíta e marxista ao mesmo tempo. Você se lembra que 2007, 2008 foi desencadeada uma crise financeira global, né? É a chamada crise do subprime, né? Lembro. E a partir da eclosão dessa crise, em 2009, o Brasil, que vinha caminhando de uma maneira bem razoável depois dos episódios do final do governo Fernando Henrique, né? Estou dizendo do ponto de vista, você, jornalista, deve se lembrar que houve um problema ali grave de transição, o Lula teve que chamar o nosso ministro da Fazenda, o Palocci, né? Para acalmar a turma ali, né? Botar a turma tranquila. E em 2008 em setembro ocorreu a crise do Lehman Brothers, que desencadeou aquela tremenda devastação nos ativos americanos e do mundo em geral, né? E o Brasil foi atingido assim de raspão, porque o Brasil não tinha nada, os bancos brasileiros não tinham aqueles ativos, não foram diretamente atingidos. No entanto, houve uma recessão, o PIB caiu 0,9 em 2009, caiu 0,9. Então aí eu vou começar a contar o episódio. A partir desse momento, o presidente Lula e o Guido promoveram várias reuniões no Palácio do Planalto para se discutir a situação. O Delfim tinha empenho em encaminhar as coisas de maneira adequada para a economia brasileira. Ele tinha esse empenho. Ninguém pode negar que ele tinha.